Obrigado, senhor senador, presidente dos trabalhos, José Medeiros, senadores e senadoras. Eu quero falar alguma coisa sobre a JBS, porque, senhora senadora Ana Amélia, esta bomba de efeito político que explodiu há quase um mês no centro do poder da República, com o vazamento da delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JBS, continua produzindo estragos na política e revelando uma série interminável de crimes praticados por essa empresa. E aproveito até, a propósito, para recomendar daqui, aqueles que puderem, senhora presidente, que leiam, se é que não leram ainda, a reportagem da revista Exame, desta quinzena, que destaca, historia a evolução desta empresa nesses últimos anos. É uma situação curiosa e, ao mesmo tempo, lastimável, reveladora dos crimes cometidos por essa empresa, que é hoje a maior devedora da Previdência Social no país. E aproveito para cumprimentar o trabalho jornalístico do repórter, autor desta matéria, da revista Exame, desta quinzena, que está nas bancas e que traz na capa a figura do Joesley. Até os bois no pasto sabem agora que a JBS não é apenas a maior processadora de proteína animal do mundo. Essa marca também será sempre associada a todo tipo de crime em associação espúria com o poder público. Esta é a grande realidade que foi apurada nestas últimas semanas. Não é? O conluio, o compartilhamento do crime da empresa com o poder público. Joesley, que gravou secretamente uma conversa com o presidente no Palácio Jaburu, revelou ali a sua estratégia de barrar investigações que miravam o grupo. Entre as ações delituosas confessadas estavam pagamentos a um procurador da República. O escândalo que os sócios controladores trouxeram a público, mediante generosíssimo acordo firmado com o Ministério Público, colocou em xeque a continuidade do presidente Michel Temer à frente do Executivo e lançou a governabilidade do país na grande incerteza. Temer, como se está acompanhando, senador Capiberibe, Temer é o primeiro presidente da República investigado no exercício do cargo por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Não por acaso, a maior doadora de recursos para a última campanha de eleições gerais no país, em 2014, 336 milhões de reais e 800 mil, repassados para diversos partidos envolvidos em desvios de recursos de bancos públicos e em cooptação de servidores. Notícias recentes dão conta até de suposta associação em desmatamento ilegal e trabalho escravo. A ficha corrida é longa e não para de crescer. O grupo frigorífico avançou sobre outros ramos industriais e teve uma ascensão meteórica nos últimos anos, graças às suas relações promíscuas com políticos e outros agentes públicos. Foi alvo de investigações, não apenas envolvendo troca de favores com quase 2.000 políticos. E isto, senadores, o próprio Joesley declara na reportagem, que merece toda a credibilidade, que ele comprou, e usa essa expressão, comprou parlamentares, gestores públicos, políticos em geral, em torno de 1.800. E com muito orgulho, quando festejava, e isso está descrito na reportagem, quando festejava a vitória de Dilma Rousseff na última eleição. A audácia dos irmãos Batista
e sua JBS, para agir à margem da lei, envolveu órgãos de controle, membros do Judiciário e, por fim, operações do mercado financeiro. A empresa estava na lista dos alvos da espalhafatosa Operação Carne Fraca, sobre suborno e agentes sanitários, e da Operação Bullish, também da Polícia Federal, sobre irregularidades em aportes concedidos pelo BNDES. A propósito, estamos trabalhando na CPI da Previdência. E ainda na semana passada, nós ouvimos aqui um diretor da empresa que alega não dever nada à Previdência porque estaria fazendo uma compensação, um encontro de contas entre créditos por exportação da empresa com os débitos da Previdência. Ora, nós sabemos que isto a lei impede e a jurisprudência farta também nesse impedimento. De acordo com investigações da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal do Distrito Federal, o suposto favorecimento ao grupo JBS envolveu 8 bilhões e 100 milhões de reais concedidos entre 2007 e 2011. Governo Lula, governo Dilma, 2007 e 2011. Um empréstimo de 8 bilhões e 100 milhões de reais, mediante financiamentos camaradas, com juros subsidiado e sem garantias razoáveis. O Bandespar, braço do Banco de Fomento voltado para participações acionárias, adquiriu o banco ações da JBS por valores acima dos praticados pelo mercado. O derretimento desses papéis nas bolsas de valores já resultou em prejuízos para o povo brasileiro. O banco também não recebeu de volta recursos emprestados para uma aquisição empresarial que não se concretizou. Os abusos cometidos por esses criminosos se contrastam com a desenvoltura com que eles conseguiram se refugiar às suas famílias nos Estados Unidos. E é nesse ponto que eu queria sublinhar nesse meu discurso. A forma como houve o acordo e a fuga feliz dos irmãos Batista para os Estados Unidos, despertando a indignação da sociedade brasileira, tal qual a aula de crime perfeito, maquinados por pessoas sem escrúpulo, que saíram do país felizes, levando na mala dinheiro e preservando negócios e instalações industriais no exterior. Esta é a realidade que temos da JBS nos dias de hoje. Os constrangimentos deixados ao presidente Temer pelas gravíssimas revelações dos irmãos Batista também não param de ganhar novos contornos e episódios. No mais recente está a série de negativas, desmentidos e recuos envergonhados envolvendo o uso pela família Temer, que, em janeiro de 2011, usou de um jatinho da JBS para levá-la a um resort em Comandatuba, na Bahia. Como se não bastassem todas as perdas que geraram ao patrimônio público em ações corruptas, a JBS ainda se revelou uma contumaz sonegadora de impostos. A CPI da Previdência, onde estamos trabalhando aqui no Senado, debate a inexplicável disputa com a Receita Federal de 2 bi e 400 milhões devidos pela empresa ao INSS, em contribuições previdenciárias. Esses valores representam apenas 1,4% de suas receitas anuais. É a maior dívida previdenciária de empresas em atividade no Brasil. A maior devedora do INSS, que seria a Varig, como se sabe, faliu, deixando débitos previdenciários de 3 bilhões e 900 milhões. E entre as empresas ativas, a que está em primeiro lugar, senadora Thaíde de Oliveira, é a JBS. O senhor Fábio Chilo, gerente jurídico da JBS, escalado pela empresa para responder às dúvidas na CPI na semana passada, na quinta-feira mais exatamente, procurou rebater as acusações. Acabou dizendo ali na CPI que não tinha dados ou mesmo autoridade para responder sobre as suspeitas de ganhos ilícitos da JBS.
deixei bem claro, como o seu questionador, nesta audiência da quinta-feira passada, que para mim não colou o argumento de que a JBS teria direito a usar créditos tributários de PIS e COFINS, gerados pela compra de insumos e também por exportações para abater suas dívidas com o INPS, com o INSS, digo. Não existe tal possibilidade para este suposto encontro de contas. No ano de 2004, já o Superior Tribunal de Justiça vetou o uso desses créditos para o abatimento de pendência previdenciária. Contra uma das notícias que mais provocou revolta aos cidadãos de bem do país, a Polícia Federal realizou a operação na última sexta-feira para apurar se os controladores do conglomerado lucraram com a compra de dólares e a venda de ações do grupo às vésperas de virem a público informações sobre a delação premiada. Estima-se que apenas com operações de câmbio o grupo tenha lucrado mais de 600 milhões de reais, horas antes do vazamento das primeiras informações sobre a colaboração premiada. As transações criminosas, mediante informação privilegiada, são investigadas ainda pelo Banco Central. Peço-lhe 2 minutos ainda, presidente. Enquanto isso, a delação dos irmãos Wesley e Wesley Batista representou o perdão de crimes cujas penas somadas poderiam alcançar até 400 anos de prisão. A estimativa de especialistas leva em contato o fato deles terem contado à Procuradoria da República 240 condutas criminosas, sendo 124 casos de corrupção e 96 de lavagem de dinheiro. Uma empresa, portanto, campeã de crimes no Brasil. Para compilar a listagem completa dos crimes, foram necessários 42 anexos entregues ao Supremo Tribunal Federal. A Lei 12.683 de 2012 prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa para quem praticar lavagem de dinheiro. Já o Código Penal fixa para o crime de corrupção ativa a pena de reclusão de até 12 anos mais multa. O que foi contado foi rápida e plenamente perdoado. É incrível esta conclusão, tudo isso perdoado com a empresa campeã de crimes do Brasil, algo incompreensível. E aí permitiria a pergunta, será mesmo então que o crime na verdade não compensa? Assim pareceu essa combinação aos olhos da população. O ministro do STF, Edson Fachin, homologou o perdão. Então, senhores parlamentares, não podemos ficar impassíveis diante de fatos tão graves. A JBS e seus donos precisam ser investigados até o fim e devem estornar ao povo brasileiro os valores que subtraíram ao longo dos últimos anos. Trata-se de uma questão de honra, de justiça, de responsabilidade dos agentes públicos. No que depender aqui do Senado, nós não podemos conceder esse perdão para tantos e tão trágicos crimes cometidos pela JBS e irmãos Batista. O infeliz acordo feito de delação com os irmãos Batista está, na verdade, precisando ser reaberto esse acordo, porque a própria lei da delação está sendo ela corrompida pela JBS. Era o que cabia dizer. Muito obrigado pela tolerância, senhora presidente.